melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem e instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Hello, I'm Teacher Djanani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, anti-reflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. As colheitadeiras John Deere estão desenhadas para assegurar alta qualidade de limpeza e baixo índice de quebra de grãos, maior produtividade e baixo índice de perdas, inclusive na plataforma. Tecnologia para garantir o sucesso e o máximo de rentabilidade na operação de colheita. Todos os componentes e sistemas projetados para proporcionar o máximo em produtividade e qualidade na operação de colheita. Confira com a Alvorada Sistemas Agrícolas. A CIS traz soluções para o campo e para a cidade em equipamentos agrícolas e energia solar. Revenda autorizada WEG. Instalamos painéis fotovoltaicos, reduzindo 95% nas suas tarifas de energia elétrica. Para o agro, produzimos estufas, arados, carretas e diversos equipamentos agrícolas, além da revenda de motores WEG. Acompanhe no Insta ou no Facebook cs.agrícola e solar. CS, a sua empresa de equipamentos agrícolas e energia solar. O inverno chegou e os preços são quentes aqui na Zé Pneus. Pneus de qualidade com preço que cabe no seu bolso você só encontra aqui. Pneus Goodyear Aro 14 16 com preço à vista parcelado em 10 vezes. O melhor preço do varejo. Geometria 3D, balanceamento, suspensão e troca de óleo é na Zé Pneus. Aproveite nossas condições e venha cuidar do seu veículo com especialistas no assunto. Confira medidas e modelos participantes. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O teste de antígeno para Covid-19 é um exame de coleta nasal, ideal para quem está com sintomas ou teve contato com alguém doente de 2 a 8 dias. Realize seu exame no Laboratório Albuquerque. Resultado imediato com segurança e confiabilidade. Laboratório Albuquerque há mais de 40 anos atuando na área de exames laboratoriais. Fique em casa. Agende seu exame sem custo adicional pelo fone 51-3671-2987. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Com
a Ozernet você tem 240 MB de velocidade e Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90. Contratando esse mês, você ainda ajuda uma instituição de proteção de animais da sua região na campanha Sua Ativação Vira Ração. Ligue 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir em nossas redes sociais. Confira ainda as condições para instalação gratuita. Conecte-se com o que há de melhor. Ozir, sempre ao seu lado. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá, muito boa tarde para vocês. São 4h09, nossos ouvintes da Rádio Acústica FM, o Redação Acústica no ar nesta quinta-feira, hoje dia 29 de julho de 2021. Eu sou Yuri Rodrigues e te faço companhia até às 5h30 da tarde aqui no Redação Acústica. Lembrando que você pode participar com a gente pelo 51986369700. Nesse momento 11 graus e 6 décimos é a temperatura aqui em Camaquã. Hoje pelo menos tem um solzinho aí para amenizar um pouco a sensação de frio aqui na nossa região, né? Bom, no programa de hoje nós vamos te contar sobre o governo gaúcho que anuncia a intenção de liberação de público a eventos, shows e estádios. Quem traz os destaques é Adílio Rato Júnior. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher e também sobre a liberação de eventos no Rio Grande do Sul que pode ter início na próxima semana. Tudo isso e muito mais aqui no Redação Acústica desta quinta-feira. No programa de hoje nós vamos te contar sobre o frio. Em segundo dia de frio intenso, mais de 85 cidades sem temperatura abaixo de 0 grau no Rio Grande do Sul. E também nós vamos te contar sobre o Brasil, que cria 309.114 postos formais com carteira assinada em junho, aponta CAGED. São 4h10. A gente inicia o programa com um giro de notícias dessa tarde. O grupo Live Marketing RS, criado há 4 anos por empresários do setor de eventos, publicou uma dura nota onde critica o gabinete de crise do Rio Grande do Sul e o próprio Palácio Piratini, consequentemente pela falta de uma posição final sobre a liberação de eventos de grande porte em Porto Alegre. Um posicionamento mais forte do setor acontece justamente enquanto cresce a tensão entre governo do estado e prefeitura sobre uma decisão sobre o plano de liberação gradual dos eventos na capital gaúcha apresentado ao gabinete de crise em 14 de julho. Após reunião com o gabinete, que é formado por grupos de especialistas de diferentes setores para a construção conjunta de ações devido ao impacto sanitário e econômico da pandemia de coronavírus no estado, os representantes ficaram mais uma vez insatisfeitos. E o Tesouro do Rio Grande do Sul confirmou para sexta-feira a quitação em dia de todos os salários referentes à folha de julho dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 330 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento. O pagamento em dia da folha do Executivo até dezembro foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início deste mês, devido ao conjunto de fatores. Medidas de gestão adotadas desde o início de 2019, a colaboração de poderes e órgãos parlamentares e União e pelo cenário de retomada da economia após a pandemia. Este é o 9º mês consecutivo em que a folha é quitada em dia. Também está confirmado para sexta-feira o pagamento da 7ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2020, no valor aproximado de 120 milhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores nesta quinta-feira sobre o encontro que teve com Beatriz von Storch, deputada alemã da extrema-direita e neta de um ex-ministro das Finanças da Alemanha nazista. O titular do executivo defendeu a reunião e a comparou com um episódio em que se reuniu com Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal.
Semana passada, tinha um deputado chileno e uma deputada alemã visitando a presidência. Poxa, tratei, conversei, bati um papo, vai que a deputada alemã é neta de um ex-ministro do Hitler. Pô, me arrebentaram na imprensa. Acho que a gente não pode ligar um pai a um filho, muitas vezes. Um fez uma coisa errada e ligar a outra, afirmou o presidente. As declarações foram dadas por Bolsonaro a apoiadores no Palácio da Alvorada e transmitidas por um canal no YouTube. O titular executivo comparou ainda o encontro com a parlamentar alemã ao momento que recebeu o deputado federal Luiz Miranda, que o alertou sobre as irregularidades no contrato da Covaxin, a vacina contra a Covid-19 produzida pela Índia. E o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta quinta-feira que assinará um decreto para libertar os presos que foram torturados. O protocolo de Istambul, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em agosto de 1999 e também pela Comissão de Direitos Humanos em 4 de dezembro de 2000, é um manual de referência internacional usado para investigar casos de tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou prejudiciais. López Obrador afirmou que na semana que vem vai elaborar e assinar o decreto para libertar os presos torturados, antes de 15 de setembro. 4 horas e 14 minutos e as autoridades cubanas anunciaram nesta quinta-feira vendas adicionais de alimentos da cesta básica subsidiada, bem como a entrega gratuita de produtos provenientes de doações de outros países, quase 3 semanas após os protestos que abalaram a ilha. Abre aspas, aumentar a oferta de alimentos é uma prioridade do governo. Prova disso é que serão entregues quilos adicionais de arroz mensalmente por pessoa, garantidos até dezembro da receita obtida com as vendas em moeda estrangeira, informou no Twitter o Ministério do Comércio. A ministra do Comércio Interior, Betsy Dias, informou ao jornal oficial Grana que, além dos 3 quilos de arroz vendidos a cada cubano mensalmente, as pessoas poderão adquirir 1,3 kg a mais a partir de agosto. Dias explicou que o governo poderá garantir o abastecimento desses alimentos graças à arrecadação de divisas estrangeiras. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 28, no âmbito do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu um crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. A oitava se dá na sede da corporação em Brasília. A oitiva se dá na sede da corporação em Brasília. O inquérito que mira Bolsonaro foi instaurado após decisão dada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 2. Na ocasião, a ministra atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, apesar desta ter defendido, em um primeiro momento, aguardar o fim da CPI da Covid antes de iniciar as apurações. Após Rosa negar tal pedido, a Procuradoria solicitou a instauração do inquérito. E o policial militar morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente de trânsito na rodovia SC-390 em Anita Garibaldi, na Serra de Santa Catarina. O 3º sargento Gilmar Antunes de Córdova, do 6º Batalhão Militar da Polícia Militar, estava em uma viatura que foi atingida frontalmente por um Volkswagen Gol desgovernado devido ao gelo na pista, que estava totalmente congelada. Outros 3 policiais militares ficaram feridos. Um casal do automóvel também sofreu ferimentos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária, além do Corpo de Bombeiros Militar. E a retomada do público em eventos, shows e estádios em todo o Rio Grande do Sul poderá ocorrer a partir da próxima semana. O governo estadual anunciou nesta quinta-feira que aguarda os resultados de evento teste realizado no último domingo, dia 25, para discutir como se dará essa flexibilização de todos os tipos de eventos, não só aqueles com testagem prévia e para todo o Rio Grande do Sul. A previsão, de acordo com o Executivo, é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. A liberação ocorrerá somente diante dos resultados do evento teste. A partir disso, haverá uma avaliação da quantidade de público liberada e também como o processo será feito.
E faleceu nesta quinta-feira, aos 81 anos, o empresário rural Breno Prates, fundador e primeiro presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete e da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Natural de Alegrete, o produtor rural e empresário do setor de comércio e prestação de serviços agrícolas, foi fundador em 85 da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Também foi um dos organizadores da primeira abertura oficial da colheita do arroz. O evento, que ocorreu em 19 de março de 88 na Granja Irmãos Tempe, em Alegrete, foi o embrião para a formação em 89 da Federarroz, entidade que Prates comandaria por 2 mandatos. E após a criação de 276.043 vagas em maio, dado registrado nesta quinta-feira, dia 29, o mercado de trabalho formal brasileiro acelerou no mês passado e registrou um saldo positivo de 309.114 carteiras assinadas em junho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia. O resultado do mês passado decorreu de 1.601.000 admissões e 1.291.000 demissões. Em junho do ano passado, em meio à primeira onda de pandemia de Covid no Brasil, houve fechamento de 30.448 vagas com carteira assinada. O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês. As projeções eram de abertura líquida de 175.000 a 350.000 vagas em junho, com mediana positiva de 267.000 postos de trabalho. E a Polícia Federal resgatou na manhã desta quinta-feira uma peça em mármore que teria sido esculpida nos anos 400 a.C. e suspeita de ter sido roubada de um museu na Líbia em 1990. A escultura de uma cabeça humana representando Esculápio, deus grego da medicina e da cura, na manhã desta quinta-feira, os agentes da PF cumpriram o mandado de busca e apreensão em Porto Alegre. A obra de arte foi adquirida pela internet por uma pessoa residente da capital. A solicitação de busca da peça atingida antiga partiu da Interpol, por meio de comunicação da Interpol Trípoli, na Líbia, ao escritório central nacional da Interpol no Brasil. Conforme a secretária-geral da Interpol, a escultura está inserida na base de dados da Organização de Obras Furtadas ou Roubadas. Depois de uma quarta-feira de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, o estado voltou a ter registros abaixo nesta quinta-feira. A queda de neve no território gaúcho foi seguida de uma madrugada gelada em diferentes regiões gaúchas. Assim como ontem, os termômetros marcaram a mínima em Capão Bonito do Sul, agora ainda mais frio, com 5 graus e 7 décimos negativos. Jacarazinho teve registro de 5 graus e 5 décimos negativos e os dados são da Metsul Meteorologia. A mínima foi de 3 graus nessa madrugada em Camaquã. Já na região metropolitana, o menor valor registrado ocorreu em Alto Feliz, de menos 0,8 grau, que fica no Vale do Caí. As reuniões realizadas pela Companhia Nacional do Abastecimento, o CONAB, com agricultores e agentes do setor em todo o país para atualizar os custos de produção, chegam ao Rio Grande do Sul nesta semana. A primeira ocorre na terça-feira para análise das culturas de milho e trigo no município de Passo Fundo. A segunda será realizada na quinta-feira, dia 5, com produtores de soja e trigo em Cruz Alta. O público-alvo do evento são produtores rurais, representantes de cooperativas, sindicatos de trabalhadores e produtores, federação de classe, órgãos de pesquisa, engenheiros agrônomos e ou técnicos de assistência técnica e extensão rural, oficial e privado. Também agentes financeiros, consultores técnicos, setor de vendas e comercialização de máquinas, insumos e implementos agrícolas e outros interessados na produção agrícola em questão. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro lhe orientou de modo informal a apurar as denúncias de corrupção no contrato do Ministério com a Covaxin para aquisição de vacinas. A versão apresentada por ele aos policiais é a mesma dada pelo presidente.
Todos os detalhes do depoimento do ex-ministro foram adiantados pela analista Basília Rodrigues amanhã dessa quinta-feira, da Globo News. Pazuello disse ainda que pediu ao então secretário executivo da pasta, Elcio Franco, que apurasse eventuais irregularidades e que lhe disse dias depois que não havia nada irregular. O ex-ministro também afirmou que quando o presidente lhe fez o pedido, não lhe falou que a denúncia partia do deputado federal Luiz Miranda e que seu irmão, servidor do Ministério da Saúde. 4h23, aí está o giro de informações dessa tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. São 4h23, 11 graus e 6 décimos é a temperatura neste momento em Camaquã, com a sensação térmica, chegando aqui a 9 graus neste momento. Bom, você nos assiste agora ao vivo pelo facebook.com/acusticfm, também pelo nosso canal no YouTube, ininterruptamente desde as 6 da manhã e também pelo nosso aplicativo, além de nos acompanhar pelo rádio. Para participar aqui do programa, nosso WhatsApp é o 51986369700. Seguimos juntos até as 5h30 da tarde no oferecimento de Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. O Redação Acústica vai agora a um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com as principais informações dessa tarde. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. Acústica e a hora certa. 4h24. Olá, amigos ouvintes, eu sou Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. O inverno está aí, aproveite para deixar a sua casa mais aconchegante com o seu toque. E você pode parcelar toda a loja em 12 vezes dos cartões de crédito. E lembrando que temos uma condição especial para a Pronaf Mais Alimentos. Você é agricultor? Compra na Chafariz com juros subsidiados. Também contatos com as financeiras e todas as agências bancárias. Está esperando o quê? Tire os seus sonhos do papel, construindo na Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Telefone WhatsApp 3671-7777. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de Confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e em 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IEM de ser. Valeu, Instituto Mix. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranhense 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Para você avançar até mesmo nesse momento complicado, a Universidade La Salle Barra do Ribeiro vai te dar aquela força. Graduação a partir de R$ 129. Encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle e pagando R$ 129 por mês. Confira o regulamento e se qualifique. Viva já sua melhor versão. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Vestibular online Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui o futuro chega antes. Choque Eletrônicos, assistência técnica de celulares e especializada em troca de telas e laboratório com acesso dos clientes, em que você pode ver o conserto do seu smartphone. Revendedora autorizada Intelbras, toda a linha de câmeras CFTV e com o melhor preço da cidade. Choque Eletrônicos, Rua Júlio de Castilhos, 662. Telefone 2170-0031. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora.
horas 27 minutos. Boa tarde. Vamos com os destaques de acústicafm.com.br. A primeira dose da vacina contra o coronavírus foi encerrada na tarde desta quinta-feira em Camaquã. Uma primeira remessa com 490 doses foi disponibilizada para o grupo de 30 anos, mas de acordo com a Secretaria de Saúde, segue a disponibilização da segunda dose até às 9 horas. Conforme o cronograma, a primeira dose será ampliada somente na próxima semana com um grupo de 29 anos ou mais. E na medida em que o gabinete de crise vem observando a redução de internações em UTI e em leitos clínicos, apesar de o número de casos confirmados de Covid-19 continuar alto, a atenção se volta para a flexibilização com relação a eventos, um dos setores mais afetados pelas restrições necessárias ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. Em reunião nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o coordenador do gabinete de crise, Marcelo Alves, afirmou que a intenção do governo do estado é iniciar o processo de liberação na próxima semana. No entanto, são aguardados os resultados de evento teste realizado no último domingo. 4 horas e 28 minutos, mais detalhes em acústicafm.com.br. Da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Tem mega promoção na UniaSelv. Até 31 de julho. Você que tem 35 anos ou mais e ainda não iniciou sua graduação ou quer realizar outra, a UniaSelv te oferece 50% de desconto até o final do curso. Isso mesmo, 50% de desconto para você que tem 35 anos ou mais. Polo da Serv em Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Amaral Ferrador, Arambaré e Encruzilhada do Sul. Em breve, Polo em Dom Feliciano e Sertão Santana. 50% de desconto é na UniaSelv. UniaSelv. Curta o final de semana do Dia dos Pais na Acústica. Sábado, dia 7 de agosto. O Bert Martins comanda a live do Dia dos Pais. É uma esquina democrática especial. O programa vai reunir pais e filhos contando suas histórias, compartilhando experiências, além de muita música e sorteio de brindes durante o programa. Live do Dia dos Pais do Esquina Democrática aqui na Acústica. Patrocínio CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar e UniaSelv, graduação e pós. A Óticas Carol preparou uma oferta imbatível. Óculos completo de visão simples, lentes com antirreflexo por apenas 10 vezes de R$19,90. Procure a Óticas Carol mais perto de você e aproveite a super promoção. E você pode parcelar suas compras em 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Em Camaquã, na Olavo Moraes, em frente ao paradão de ônibus. O Pata Negra Empório Gourmet tem uma super novidade para aquecer o seu inverno. Festival de Vinhos. Levando 2 vinhos, você ganha 5% de desconto. E comprando 3 vinhos, você ganha 10% de desconto. A promoção é válida até este sábado, então não perca. Peça já o seu e nos siga nas redes sociais. @Pata Negra Empório Gourmet. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51 98501 2568.
Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Quatro horas e 33 minutos, 11 graus e 7 décimos é a temperatura neste momento em Camaquã, tempo ensolarado, né? Neste momento aqui em Camaquã, como eu falei nesse programa aí, o que ameniza um pouco a sensação de frio. Ontem, inclusive aqui dentro do Redação Acústica com o Gil Martins, tivemos o registro, né, ao vivo de chuva congelada aqui na nossa região, e temos relatos inclusive que tem gelo ainda, que não derreteu algumas localidades aqui da região rural aqui de Camaquã. Bom, são 4 horas e 34 minutos e o governo do estado pretende começar o processo de flexibilização de eventos na semana que vem. Pois é, assunto polêmico, e o repórter Ayrton Lemos traz informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Yuri. Em reunião nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o coordenador do gabinete de crise, Marcelo Alves, afirmou que a intenção do governo do estado é começar o processo de liberação de eventos a partir da próxima semana. O gabinete de crise observa a redução de internações em UTI e leitos clínicos. Apesar de o número de casos confirmados de Covid-19 continuar alto, a atenção se volta agora para a flexibilização com relação a eventos, um dos setores mais afetados pelas restrições necessárias ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. No entanto, são aguardados os resultados de evento teste realizado no último domingo em Porto Alegre para discutir como vai ser o processo de liberação de todos os tipos de eventos. Não só aqueles com testagem prévia, mas para todo o estado. A previsão é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. Segundo o governo, vai ocorrer somente diante dos resultados do evento teste. A partir disso, vai haver a avaliação da quantidade de público liberada e como o processo deve ser feito. Outras demandas da Prefeitura de Porto Alegre, representando a região Covid metropolitana, também vão ser avaliadas conforme resultado do evento teste. Mesmo assim, o governo do estado reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante Delta, cuja transmissão comunitária já foi confirmada aqui no Rio Grande do Sul. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. 4 horas e 36 minutos e 2 anos, 4 meses e 25 dias depois, a Justiça de Santo Antônio da Patrulha realizou na tarde desta quarta-feira a primeira audiência sobre a morte de Bárbara Andriele Mendes de Moraes, de 15 anos. A garota morreu enquanto andava na carona de uma moto na Freeway no Carnaval de 2019. Isso ocorreu após ela ser atingida por uma BMW X5 conduzida por um médico. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Leandro Toledo de Oliveira dirigia bêbado e em alta velocidade. O caso demorou 85 horas para ser registrado pela Polícia Rodoviária Federal e só foi comunicado à polícia após a reportagem de GZH procurar informações oficiais sobre o acidente. O condutor não foi submetido ao bafômetro, detido ou levado para uma delegacia. Os 3 policiais envolvidos no caso, inclusive, foram investigados pelo Ministério Público Federal, que concluiu que cometeram prevaricação, quando um servidor público deixa de atuar com suas obrigações para satisfazer interesse pessoal, apesar de o motivo não ter sido identificado.
Na audiência, foram ouvidos os pais de Bárbara, que viajavam em uma motocicleta ao lado da que ela estava e também foram atingidos aí pelo carro. O condutor da moto em que a menina estava, que é amigo da família, a enfermeira do Hospital de São Antônio da Patrulha, que atendeu o médico logo após a colisão, um atendente do SAMU e um dos policiais rodoviários, e as 6 testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público. O médico réu chegou ao fórum acompanhado de 3 advogados. Ele deve ser ouvido pela Justiça em outra oportunidade. A audiência dessa quarta ocorreu exatos 878 dias após a colisão. O pai de Bárbara, Douglas Samuel Osório de Moraes, uma das testemunhas ouvidas, não entende a lentidão que o caso encontrou no judiciário. Ele e sua esposa, 2 testemunhas ouvidas nessa quarta, dizem sequer ter recebido a intimação e se deslocaram para o fórum após saber da audiência por outras pessoas. O promotor Camilo Santana entende que as testemunhas confirmaram o que já haviam dito durante o inquérito policial, reforçando a tese da acusação que denunciou o médico por homicídio com dolo eventual de Bárbara. 3 tentativas de homicídio contra o condutor da moto e os pais de Bárbara, além dos agravantes de emprego de meio que resultou perigo comum, o carro, e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda faltam ser ouvidos o réu e outras testemunhas da defesa e da acusação antes do processo chegar em sua fase final. Os advogados de Leandro Toledo de Oliveira foram procurados pela reportagem de Gaúcha, de GZH, e prometeram enviar uma manifestação. Esse texto será atualizado, inclusive aqui, quando a defesa se manifestar, mas até o momento não foi, portanto, aí não foi manifestado, os advogados aí, não teve manifesto deles, e o texto aqui então segue em espera. Bom, são 4 horas e 39 minutos, 4h39 nesse momento. Bom, e curta fim de semana do Dia dos Pais aqui na Acústica, sábado dia 7 de agosto, com o Bert Martins, que comanda a live Dia dos Pais Esquina Democrática. Olha só que bacana. O programa vai reunir pais e filhos contando suas histórias, compartilhando experiência, além de muita música e sorteios aí ao longo do programa. O patrocínio é de Uniaselv, graduação em pós, CIS, equipamentos agrícolas e energia solar. O apoio é de Lubrican, Choque Eletrônicos, Frigorífico Boibon, Vencato Casas, Bel Roda, Mercado 24 Horas, Bel Móveis, Carvões Fragoso. Bom, 4 horas e 40 minutos, a gente fala agora sobre o Rio Grande do Sul, que recebe mais de 486 mil doses de vacinas Covid-19. Alan Barbosa. Rio Grande do Sul recebeu mais 486.800 doses de vacinas Covid-19. O Ministério da Saúde enviou ao estado vacinas AstraZeneca, sendo mais de 152 mil doses produzidas pela Fiocruz e mais 63 mil doses recebidas via consórcio COVAX Facility. O estado também está recebendo mais 114.600 doses da Pfizer e mais de 156 mil doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o Rio Grande do Sul recebeu 10 milhões de vacinas. Mais de 9 milhões de doses foram aplicadas na população. O total de imunizantes distribuídos para todo o país soma agora mais de 174 milhões de doses. Com mais esta remessa de imunizantes, o Ministério da Saúde ampliou o público a ser vacinado para a faixa etária entre 54 e 45 anos. O quantitativo também é destinado para a segunda dose de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas. A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é definida semanalmente entre União, estados e municípios. Os gestores locais devem seguir o que é recomendado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 para garantir a cobertura vacinal de todos os grupos. De Brasília, Alan Barbosa. 4 horas e 41 minutos e a Rádio Acústica FM vai te ajudar a ajudar o próximo. Participe da campanha do agasalho doando uma roupa, calçado ou cobertor. A Rádio Acústica FM é ponto de coleta e vai destinar as roupas para a Prisco Movement e os cobertores para o projeto social Mateus 25 da Igreja Quadrangular. Participe e ajude a tornar o fio menos rigoroso para quem precisa. Bom, são 4 horas e 42 minutos, 4h42, e o Museu da Língua Portuguesa será reaberto ao público a partir deste domingo, viu?
No sábado será feita uma cerimônia de abertura com autoridades de países falantes da língua portuguesa e ex-presidentes do Brasil. O museu, que fica na Estação da Luz, um edifício no final do século XIX no centro de São Paulo, foi destruído por um incêndio em dezembro de 2015. Hoje, as obras de reconstrução foram entregues. Foram investidos cerca de 85 milhões de reais nas obras de reconstrução de diversos apoiadores privados e também do governo do estado de São Paulo e do governo federal pela Lei Rouanet. As obras começaram em 2017 e foram acompanhadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de proteção do patrimônio histórico e artístico. A reconstrução trouxe novos espaços ao projeto original, assinado pelo arquiteto Paulo Mengues da Rocha. Entre as novas intervenções está um terraço com vista para o Jardim da Luz e para a Torre do Relógio, símbolo da estação. Também foi criado um centro de referência de estudos da língua portuguesa para receber fóruns e permitir a aproximação de pesquisadores. Bem bacana, inclusive tem várias imagens lá em acusticfilme.com.br sobre esse Museu da Língua Portuguesa que foi atingido aí por incêndio, coisa boa, esse patrimônio histórico aí voltar com as portas abertas aí mesmo com todas as restrições aí de Covid-19, mas a gente sabe que em breve com a vacinação aí ocorrendo de forma rápida aqui no país, vai ter muitas visitas aí nesse museu, que inclusive é muito lindo lá em São Paulo. Bom, são 4 horas e 43 minutos. A gente fala agora sobre o Senado, que analisa benefício de até R$3.500 para agricultor durante a pandemia. Em 28 de julho é comemorado o Dia Nacional do Agricultor. A data foi criada em 1960 por Juscelino Kubitschek para celebrar os 100 anos do Ministério da Agricultura. Dados do Cadastro Único para Programas Sociais mostram que o Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza no campo. No Senado, uma proposta de auxílio para trabalhadores rurais e agricultores familiares durante a pandemia aguarda a deliberação do plenário. A medida, já aprovada pela Câmara dos Deputados, retoma diversos pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro em outro projeto aprovado pelo Congresso Nacional, como melhores condições para o pagamento de dívidas. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é preciso estimular o trabalhador rural a permanecer no campo. Lembrar do agricultor nesse dia é importante, todos os dias. Nosso homem do campo, acima de tudo, insistente e persistente, continua contra tudo a fazer aquilo que gosta e que acredita. Eu acho que a gente tem que abrigar esse pessoal, a gente tem que estar junto dele para que eles continuem no campo. Então a gente, se puder fazer alguma coisa, estimular, eu falo para sustentar a família, falo do mercado interno e falo também do mercado de exportação. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, acredita que auxiliar o pequeno agricultor neste momento de pandemia deve ser prioridade. 84% das propriedades rurais do Brasil são na agricultura familiar, emprega mais de 4 milhões de trabalhadores, 74% da mão de obra do campo, produz 70% do feijão, 87% da macaxeira, 1/3 do arroz, 46% do milho, 60% da produção de leite do Brasil. Esta é uma missão prioritária para nós todos, senadores. O plenário vai analisar a criação do Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural para beneficiar agricultores em situação de pobreza e extrema pobreza, sem considerar benefícios previdenciários rurais. O pagamento vai de R$ 2.500 em parcela única, podendo chegar a R$ 3.000 em caso de agricultoras chefes de família. O valor sobe para até R$ 3.500 para quem se comprometer a implementar fossas e cisternas na unidade produtiva familiar. Os interessados podem solicitar ajuda do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, para elaborar um projeto. O beneficiário que descumprir as regras da proposta deverá ressarcir os valores. O texto determina ainda que seja criada até 2022 uma linha de crédito à taxa zero para agricultores familiares e pequenos produtores de leite pelo Conselho Monetário Nacional, com 10 anos para pagar e carência de 5 anos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Fisiocamaquã pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisiocamaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. E o Super São José está de loja renovada, é mais qualidade no hortifruti, no açougue, padaria e estacionamento exclusivo para clientes Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. São 4h47, 4h47, duas das maiores empresas de tecnologia do mundo se juntaram aí para oferecer uma formação gratuita para os brasileiros. Olha que bacana. A partir da semana, a Microsoft está usando a plataforma de formação online do LinkedIn Learning para disponibilizar 96 cursos em português. As aulas estão divididas em nova trilhas de aprendizagem, voltadas a capacitar os profissionais do futuro e a desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais mais buscadas no mercado de trabalho. Todos os cursos são gratuitos e ficam disponíveis para acesso até o dia 31 de dezembro na página exclusiva. As aulas são ministradas por Top Voice, que são influenciadores recomendados pelo LinkedIn como produtores de conteúdos corporativos. Já para quem prefere né, a área de humanidades, a USP, a Universidade de São Paulo, está com inscrições abertas para preencher quase 5.000 vagas em 66 cursos livres. Os cursos de verão são organizados pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e vão de moda até literatura. As aulas online são ministradas por professores e alunos de pós-graduação da universidade e estão divididos em 5 áreas temáticas: estudos filosóficos, históricos e geográficos, estudos linguísticos e de tradução, estudos literários e estudos de antropologia, política e sociedade. As inscrições devem ser realizadas no site do Sistema Apollo, como instituição de ensino, e segue um cronograma que vai até o dia 5 de agosto. É preciso ter mais de 18 anos para se cadastrar aí para ambos os cursos. São 4h49. A gente fala agora sobre um relatório que aponta a pobreza e desemprego como risco ao tráfico de pessoas. Mais de 15.800 trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão aqui no Brasil entre os anos de 2017 e 2020. Nesse período, 121 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. Esses números constam de um relatório nacional apresentados nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça para marcar o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes, celebrado na sexta-feira. O Ministério da Justiça estabeleceu também um acordo de cooperação junto com os Ministérios da Cidadania e da Saúde e acordos internacionais de cooperação com a União Europeia e os Estados Unidos. O crime de tráfico de pessoas é o terceiro maior delito no mundo e ocorre quando os traficantes se aproveitam de vulnerabilidades de pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, muitas vezes com promessas enganosas de trabalho e renda. O Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas aponta que a pobreza e o desemprego são 2 dos grandes fatores de risco a esse crime. Pardos e pretos constituem a maioria das vítimas, sendo 63% delas atendidas pelos núcleos de segurança pública e postos de saúde. Nesse sentido, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Parente, afirma que a parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça é importante, uma vez que em algumas cidades os postos de saúde são a única porta de entrada do cidadão em busca de ajuda. A gente vai ajudar, né? Isso tudo já está feito, já está pactuado por meio de cursos, por meio de orientações. Eu, como atenção primária, a gente é a porta de entrada do SUS, do atendimento médico. Então, muitas vezes é só ali que a pessoa tem. Eu sou responsável pelos postos de saúde dos 5.570 municípios, a maioria não tem hospital, não tem delegacia, não tem nada disso. Então, mas todos têm um posto de saúde, né? E ali no posto de saúde pode ser o único local que, por vezes, a pessoa vai ter para se manifestar. Cabe lembrar ainda que as pessoas podem denunciar situações de tráfico de pessoas ou violações de direitos humanos no Disque 100 ou 180. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. 4h51, 4h51, e a Bartz Móveis comunica
que está atendendo em novo endereço, viu? A loja está com um novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, em frente à BR-116. Partes Móveis, sua vida, nossa inspiração. E o Restaurante Pelo Brasil está com atendimento presencial com o tradicional buffet, seguindo, é claro, todos os protocolos de higienização e distanciamento. Na Olavo Moraes, 643. Bom, e o governo federal publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial a decisão que sanciona integralmente o projeto de lei que tipifica no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. Segundo a lei, a violência psicológica contra a mulher consiste em causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena prevista inclui reclusão de 6 meses a 2 anos e a punição pelo crime passa a ser de 1 a 4 anos quando há caso de lesão corporal. Outra mudança sancionada é que virou a lei a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, viu? Que sugere que as vítimas mostrem a um atendente de farmácia um sinal de X vermelho na palma da mão para sinalizar que está sofrendo violência doméstica. Tá aí então algumas mudanças, né, extremamente importantes aí no Código Penal. São 4h53, 4h53. Projeto Sinal Vermelho combate violência contra a mulher, Adílio Rato Júnior. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que cria o programa de cooperação Sinal Vermelho para combater a violência doméstica contra as mulheres. Com a medida, o governo, o Ministério Público e a Defesa a denunciarem agressores nas farmácias. Nesses casos, os estabelecimentos são treinados para ajudar vítimas. Contatos de outros países para entender o que é o X na mão. A gente está fazendo história, afirmou ela. Para a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, a sanção do projeto mostra que a sociedade não tolera violência contra a mulher e que esforços não serão poupados para ampliar a rede de conscientização. A violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade e é com coragem e serenidade que a gente tem que tratar a importância desta pauta, disse Flávia. O projeto também altera a Lei Maria da Penha para criar a pena contra a violência psicológica, caracterizada por ameaças, constrangimentos, humilhação, ridicularização, chantagem e limitação do direito de ir e vir da mulher. A pena vai variar entre 6 meses e 2 anos de prisão. A partir de agora, juízes poderão afastar imediatamente o agressor da convivência com a vítima diante de risco à integridade psicológica da mulher. Atualmente, a restrição ocorre somente diante de risco à integridade física da vítima e dos dependentes. Da redação de jornalismo, Adílio Rato Júnior. 4h56. Nesse Dia dos Pais, presenteie o seu com kits do Boticário. Tem kit especial Malbec, Quasar e muitas opções. Saiba mais no WhatsApp do Boticário Camaquã 51985757229. E baixe o aplicativo da Cão & Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses.
Cão e Companhia na Antônio Duro 978. Bom, e o governo recria o Ministério do Trabalho em momento de recorde no desemprego. O presidente Jair Bolsonaro iniciou o governo com as pastas do Trabalho, Planejamento e Fazenda reunidas em um super-ministério da Economia, a cargo de Paulo Guedes. O próprio Bolsonaro admitiu agora que, em nome da governabilidade, precisou fazer mudanças, entre elas, recriar o Ministério do Trabalho, responsável pela administração dos fundos de garantia do tempo de serviço e de amparo ao trabalhador. A última pesquisa nacional por amostras de domicílios do IBGE revelou que 14 milhões de pessoas estavam buscando emprego no último trimestre, maior número desde que a série foi criada em 2012. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, diz que basta sair na rua para ver o grande número de pessoas desocupadas. E que, na verdade, o que a gente vê, 14,7% de desempregados, mais 6% de desalentados, e não precisava nem de pesquisa. Basta a gente sair na rua, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, os canteiros estão lotados de pessoas, famílias inteiras desempregadas. O deputado licenciado Onyx Lorenzoni deixa a Secretaria-Geral da Presidência para assumir o Ministério do Trabalho. Já o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o novo chefe da Casa Civil, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. A medida provisória que recria o Ministério do Trabalho tem efeito imediato, mas precisa do aval do Congresso Nacional para continuar valendo. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. 4 horas e 58 minutos, 11 graus e 6 décimos é a temperatura neste momento em Camaquã. Bom, são 4 horas e 58 minutos, a gente fala agora sobre uma informação de São Paulo, né? 2 reservistas da Polícia Militar de Campinas morreram aí ontem durante um serviço de escolta a um caminhão que levava cerca de 3 milhões de reais em eletrônicos. Segundo a TVT, afiliada da Rede Globo, 4 carros cercaram o veículo dos policiais que caiu em uma ribanceira após ser alvo de tiros. Os policiais Eliseu Aparecido Silva Parreira e Paulo Roberto de Oliveira, ambos na faixa dos 50 anos, iniciaram a escolta de um caminhão em Cajamar e tinham itinerário até Rio Preto. Por volta das 5 da manhã, os suspeitos abordaram o veículo no quilômetro 46 da Anhanguera, localizado entre Cajamar e Jundiaí, e abriram fogo contra o carro dos policiais. De acordo com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, os envolvidos na tentativa do roubo, que contou com 4 carros para ação criminosa, estavam fortemente armados e atingiram não só o carro, como também o corpo dos policiais. Após o ataque dos suspeitos, ao que tudo indica, os policiais perderam o controle do carro em que estavam e caíram em uma ribanceira. Uma equipe de investigação foi acionada e trabalha na perícia do incidente. O motorista, conseguiu desembarcar do veículo e fugir dos suspeitos durante a tentativa de roubo. O caminhão, que foi levado pela quadrilha, que no entanto o encontrou trancado e não teve acesso aos cerca de 2.000 celulares da Samsung, avaliado em 3 milhões de reais. E a ação foi confirmada aí pela Samsung, a reportagem aí da Rede Globo. Bom, são 4 horas e 59 minutos. A gente vai agora a um rápido intervalo comercial em Sangue de Gaúcha Sat, com as principais informações dessa tarde. E o Redação Acústica volta já já. Redação Acústica. A informação na medida certa. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais a partir de amanhã. Campanha do Agasalho receberá doações de cobertores na frente do Palácio Piratini nesta sexta-feira. Estado pretende liberar grandes eventos a partir da próxima semana. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 11 graus. A previsão é de mais uma noite muito fria no estado. As temperaturas mínimas podem ser negativas mais uma vez e registradas na Serra. Desde 2020, o CREMERS possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. CREMERS em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial é vendido em baixa a R$ 5,07. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em baixa de 0,39%. Trânsito. Alerta para trânsito muito congestionado neste momento na Avenida Assis Brasil com a Sertório por conta de uma ocorrência policial que está em atendimento no local. Na Salvador França também muita lentidão para quem segue da Zona Sul em direção à Zona Norte da capital. Há transtornos ainda aos motoristas que utilizam a BR-116 no trecho junto ao bairro Niterói em Canoas, no sentido capital interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há acidentes no trecho, mas a movimentação é grande neste final de tarde. Também há problemas na 116 no trecho de São Leopoldo.
Aqui em Porto Alegre também tem atendimento um incêndio que foi registrado em um depósito na Avenida Sertório. Por volta das 4h10 da tarde desta quinta-feira, o fogo começou no local, mas já foi controlado pelos bombeiros. Com o trânsito, Eduardo Pinzon. Em GZH. A Polícia Federal começou a investigar como dados sigilosos de contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram vazados para financeiras que fazem empréstimos consignados, muitas vezes sem o conhecimento do suposto cliente. Um registro prévio foi aberto pelo delegado José Mauro Pinto Nunes, da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, em Porto Alegre. Uma empresa com sede em Minas Gerais, a Minas Consig, fornece extrato do INSS online a quem pagar. Ela oferece dados dos benefícios dos aposentados, tabelas mensais de quem se aposentou recentemente e serviço de obtenção de senhas para o sistema Meu INSS. O vazamento criminoso de dados reservados da Previdência foi revelado pelo Grupo de Investigação da RBS. Caso os vendedores de dados sejam de Minas Gerais, o inquérito será enviado para a Polícia Federal do Estado do Sudeste. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 5:03. Afubra. Descubra na Afubra. Presentes pro paizão abrir aquele sorrisão. Seu pai vai gostar de ganhar o Nokia 5.4 NK025. Nas lojas Afubra só 12 de 199,40. E que tal o Motorola Moto G9 Play 64 GB pro papai? Nas lojas Afubra só 12 de 159,50. E tem caixa JBL Gol 3 preta por 12 de 26,90. Afubra, sempre com você no Dia dos Pais. Afubra. E o meu provedor é o Camaquanet. Eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio-doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Investir em energia solar é sinônimo de economia e sustentabilidade. Por isso, a CIS Energia Solar quer ajudar você a reduzir 95% da sua conta de energia elétrica e também colaborar com o meio ambiente. Seja casa, comércio, indústria ou agronegócio, garantimos a sua economia. Para saber mais, siga CIS.agrícola e solar nas redes sociais ou venha até a nossa loja em Camaquã. Estamos te esperando. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 3671-0363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Arroz Tordilho 5 quilos 15,99. Feijão preto Brunvilho quilo 5,89. Farinha de trigo Panfácil 5 quilos 12,99. Ofertas disponíveis no Roxo Centro de Compras até quinta-feira, dia 29 de julho. Aproveite! Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a rede de farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Dia dos Pais chegando e seu pai merece muito carinho, muito aconchego e muito conforto em casa. A Belmóveis tem o presente ideal para o seu pai. Poltronas para leitura ou para aquele merecido descanso. Quem sabe um estofado super confortável para curtir bons momentos com os filhos e a família. Porque pai merece viver com estilo e conforto. Belmóveis, móveis e ambientes super decorados para o seu bem-estar e para você viver feliz. Preço e condições super especiais e aqui na Belmóveis, na Bento 111. Venha nos visitar e encante-se com nossa loja. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Estamos de volta, 5 horas e 10 minutos, 11 graus e 6 décimos é a temperatura neste momento em Camaquã. O pessoal aproveita aqui, né, na hora do intervalo para fazer um lanchinho aqui, né? Na nossa recepção aqui da Acústica FM, também não é de ferro, né? E o pessoal então aqui fica no meio do intervalo aqui, né, se alimentando também aí. Grande abraço para toda a equipe da redação da Acústica FM, sempre ligada aí e atualizando o nosso portal acusticafm.com.br. São 5 horas e 11 minutos, 5 e 11. Bom, a gente fala agora sobre polícia, viu? A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas investiga a execução de um traficante de drogas
com antecedentes por roubo a banco, ocorrida na noite desta quarta-feira no bairro Matias Velho. A vítima, de 29 anos, conduzia um Audi pela Avenida Rio Grande do Sul quando foi alvo de disparos de arma de fogo vindos dos ocupantes de uma caminhonete de cor preta. Desgovernado, o automóvel capotou em seguida na pista. Policiais militares do 15º Batalhão da Polícia foram acionados e compareceram inicialmente no local, que ficou isolado para o trabalho do IGP, do Instituto Geral de Perícias. Após o crime, áudios circularam nas redes sociais e alertavam sobre uma onda de violência em algumas áreas de Canoas como consequência do assassinato. Na manhã dessa quinta-feira, a Brigada Militar divulgou uma nota oficial sobre o assunto através do 15º Batalhão de Polícia. A nota diz o seguinte: informamos que não há motivo para pânico, o policiamento está reforçado e atendo a todas as movimentações anormais. Muitas desses áudios são anônimos e sem fundamentos. Com certeza, a partir de agora, a investigação criminal e a inteligência trabalharam para elucidar e evitar uma represália e confrontos futuros. Mantemos o policiamento reforçado para a preservação da ordem pública e a segurança da comunidade, informou no comunicado aí a Polícia de Canoas. Bom, são 5 horas e 12 minutos, 5 e 12. FP0 Arquitetura, projetos residenciais e industriais de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, a arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp é o 519-8501-2568. Bom, 5 horas e 12 minutos e o número de imunizados no Brasil cresce 51% em julho. Cadu Macri. O Brasil ultrapassou a marca de 39 milhões e 200 mil pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Ou seja, quase 19% da população já recebeu as 2 doses das vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, ou a dose única da Janssen. Em relação ao levantamento feito no mês passado, quando quase 26 milhões dos brasileiros já tinham completado a vacinação, o número de julho é 51% maior. A única diferença entre os dois períodos é que até junho não havia ainda disponível no país a vacina da Janssen. Os estados que lideram o percentual de imunização são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Já os estados com a menor taxa de vacinados são Amapá, Roraima, Rondônia e Acre, todos da região norte do Brasil. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. 5 horas e 14 minutos, 5 e 14. O Japão confirmou quase 10 mil novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, um novo recorde na pandemia, com a capital Tóquio registrando recorde de infectados pelo 3º dia seguido. Os números ampliam a pressão sobre a organização dos Jogos Olímpicos e também o governo japonês, já que a maioria da população era contra a realização do evento no pior momento da pandemia no país. Bom, e a governadora de Tóquio, a Yuriko Koike, pediu aos organizadores na quarta-feira para não sobrecarregarem os hospitais da capital japonesa. Disse que o sistema de saúde está sob forte estresse e estima que os casos podem chegar a 4.500 por dia na cidade em agosto. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, afirmou nesta quinta que não vê as Olimpíadas de Tóquio contribuindo para o aumento dos casos. Já o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador das Olimpíadas garantiram que os Jogos não estão afetando o sistema de saúde japonês. Foram confirmados mais 24 casos de Covid-19 em pessoas ligadas aos Jogos, e o total de infectados subiu para 200. As Olimpíadas deveriam ter sido realizadas no ano de 2020, mas foram adiadas em um ano por conta da pandemia. E a maior parte das competições tem ocorrido sem torcida porque a região de Tóquio está sob estado de emergência. A capital japonesa está com restrições no horário de funcionamento de bares e restaurantes e também com proibição da venda de bebidas alcoólicas. A rede de televisão NHK disse que, com a alta de casos, o estado de emergência será ampliado para mais 4 regiões. E o Japão registrou 9.675 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo um projeto ligado à Universidade de Oxford. Até então, o país nunca tinha confirmado mais de 8 mil infectados em um único dia.
Já a capital Tóquio anunciou um recorde de 3.865 infecções nesta quinta, uma alta de 23,5% em relação aos 3.177 casos do dia anterior. 5h16, 5h16, e especialista alerta para os riscos à saúde causadas pelo microplástico. O plástico leva em média 400 anos para se decompor e seus resíduos podem contaminar a água e o solo. Durante a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, o editor do Atlas do Plástico e coordenador do Programa de Justiça Socioambiental da Fundação Heinrich Böll no Brasil, Marcelo Montenegro, chamou a atenção para o excesso de plástico produzido. Hoje nós estamos diante de um grande tsunami de plástico. Um tsunami plástico que ele afeta a saúde humana. Para ter uma ideia, esses são dados de 2019, de 1950 até 2019 já foram produzidos mais de 10 bilhões de toneladas de plástico. Somente uma pequena parte foi reciclada. Se colocar na balança todos os seres humanos e animais juntos, eles pesariam em torno de 4 bilhões de toneladas, ou seja, o plástico ele pesa 2,5 vezes mais do que todos os animais e humanos juntos. Marcelo Montenegro alerta para o risco à saúde que os microplásticos, que são fragmentos com menos de 5 milímetros, podem causar, inclusive para mulheres grávidas. O microplástico também ameaça a nossa saúde. Uma pessoa ela pode ingerir até 5 gramas de plástico por semana, algo como um cartão de crédito. O risco físico, por ser um corpo estranho, não faz parte da nossa alimentação normal. Um perigo químico, porque os produtos de plástico eles contêm elementos químicos, aditivos químicos, muito tóxicos, alguns até cancerígenos. Tem um estudo do sangue de mulheres grávidas que já detectou uma média de 56 produtos químicos industriais diferentes, muitos deles originários de produtos de plástico. E cientistas da Itália que identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos em placentas de mulheres grávidas. Além do aumento da reciclagem para diminuir a contaminação, Marcelo Montenegro afirma que é preciso mudar a cultura do descartável, adotando embalagens retornáveis e fazendo com que o consumidor leve o seu próprio recipiente para os pontos de venda. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. 5h18, 5h18. Nós vamos falar agora sobre a nossa região, porque a chuva congelada que caiu em diversos pontos do estado nessa quarta-feira pegou muitas pessoas de surpresa. Pelas redes sociais, vários camaquenses afirmaram ter visto o fenômeno pela primeira vez na região. Os pontos mais altos do interior registraram temperaturas mais baixas da cidade. A queda foi tão forte que as pedrinhas de gelo não derreteram em algumas propriedades rurais aqui da região. E o caso, por exemplo, de uma propriedade na localidade de Santa Alta, onde o morador Clayton Conflas relatou que nos locais de sombra o gelo ainda não havia derretido. Em partes do telhado, onde os raios solares não alcançam, por volta das 15 horas ainda podia se ver o gelo junto às telhas. Clayton é produtor de tabaco e está com receio que a precipitação possa trazer prejuízos para a cultura. Cena de filme, mas foi o gelo de ontem, disse ele em uma publicação em suas redes sociais. 5h19, falando ainda sobre a nossa região, a primeira dose da vacina contra o coronavírus foi encerrada nesta tarde em Camaquã. Uma primeira remessa com 490 doses foi disponibilizada para o grupo de 30 anos, mas de acordo com a Secretaria da Saúde, segue a disponibilização de segunda dose até às 21 horas. Conforme o cronograma, a primeira dose será ampliada somente na próxima semana, com um grupo de 29 anos ou mais. Em média, 600 pessoas recebem imunização diariamente contra a Covid-19. A disponibilização da segunda dose acontecerá normalmente até sexta-feira. No sábado, não haverá aplicação. De acordo com a distribuição do governo do estado, das doses que chegaram ainda nesta quinta-feira em Camaquã, são 718 doses para a primeira aplicação entre Pfizer e Coronavac e 794 doses para a segunda aplicação dos mesmos imunizantes. As doses dessa remessa deverão ser aplicadas conforme definição de gestores municipais e estaduais de saúde em reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Em gestantes e puérperas que receberam apenas uma dose da vacina AstraZeneca e ainda não
completaram, né, o esquema vacinal. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e ampliar a faixa etária da população em geral e aplicar D2, né, em quem atingiu aí a segunda dose, né, e quem atingiu aí o período para o reforço. 5 horas e 21 minutos, 5 e 21, e o novo programa social deve sair em agosto via medida provisória Sandra Fontela. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta quarta-feira que o governo deve apresentar no começo do próximo mês uma medida provisória para tratar da reformulação do Bolsa Família e de outros programas sociais. Roma fez a declaração a jornalistas na portaria do Ministério da Economia, logo após encontro com o ministro Paulo Guedes. Buscando fortalecer o programa de transferência de renda, ampliando a quantidade de beneficiários, mas tornando esses programas não apenas uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, como também propiciando novas ferramentas para que essas pessoas possam sim alcançar uma melhor qualidade de vida. A intenção do governo é de que as mudanças passem a valer em novembro, depois do pagamento da última parcela do auxílio emergencial, que termina em outubro. João Roma afirmou que a expectativa é de que o novo programa atenda pelo menos 17 milhões de famílias. Atualmente, o Bolsa Família beneficia menos de 15 milhões de famílias por mês. Segundo o ministro, será um programa único e deve incluir, além do Bolsa Família, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e iniciativas de capacitação e microcrédito. E visa o quê? O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, outras ferramentas que nós iremos reestruturar para apresentar à população um programa fortalecido e ampliado. João Roma não confirmou ainda o valor mínimo que será pago às famílias, apesar de o presidente da República, Jair Bolsonaro, já ter declarado que seria de pelo menos R$300. Segundo Roma, o Ministério da Cidadania trabalha com a possibilidade de aumento de 50% ou até mais em relação ao valor atual pago pelo Bolsa Família, que fica em média na faixa de R$192 mensais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que todos os cálculos estão sendo feitos com responsabilidade fiscal e que não existe violação à regra do teto de gastos, que limita o aumento das despesas do governo. De Brasília, Sandra Fontela. 5 horas e 23 minutos, 5 e 23, e tem alerta de sorteio, viu? Tu quer um óculos solar da Ray-Ban? Pois é, participe da Promoshare de aniversário Ótica Ponto de Vista 30 anos. Acesse aí, ó, facebook.com/acusticfm, curta, comente, eu quero e compartilhe a publicação. O sorteio neste sábado aí no programa Esquina Democrática com Alberto Martins. 5 horas e 24 minutos, já está aqui no estúdio com a gente Valério Veiga. Já te imaginou, Valério Veiga, com um óculos solar da Ray-Ban, da Ótica Ponto de Vista, hein? Deve ficar extremamente elegante para participar aí das transmissões ao vivo aí do Primeira Hora, né? Com certeza, né? Imagina. A redação diz que mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, viu? É que já faz sucesso sem, tu imagina com o Ray-Ban, né, cara? Vê só, né? Vê só. A humildade é grande, né? É a humildade e a simplicidade, né, Valesca? Tu sabe exatamente. Bom, brincadeiras à parte, Valério Veiga vai atualizar tudo sobre a dupla Grenal nessa tarde de quinta-feira, né, Veiga? Boa tarde. É verdade, Yuri. Boa tarde a você, a toda a nossa querida audiência. Tu sabe que um dos assuntos aí que predomina a dupla Grenal neste momento é o governo do estado, que aguarda os resultados de um evento teste para liberar o público nos estádios da capital. O gabinete de crise do governo do estado, ele ainda prega cautela em relação aí ao retorno do público nos estádios para a Grêmio Internacional. Segundo a nota divulgada aí no começo da tarde de hoje, apesar da informação divulgada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que relata a permissão gradativa de torcedores a partir da próxima semana, ainda depende aí muito, né, a volta dos torcedores no estádio de um evento teste que foi realizado aí nos últimos dias. Portanto, no domingo passado, com a autorização dos órgãos sanitários, uma casa de eventos seguindo os protocolos previamente estabelecidos, promoveu uma confraternização para mais de 500 pessoas. Depois, o público presente foi submetido a testes de Covid-19 para avaliar aí as condições clínicas. Grêmio e Inter já se posicionaram, esperam aí o aguardo do governo do estado e projetam para um segundo turno do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, né, para os gaúchos, que seria lá em final de agosto ou até mesmo em setembro. Então, ainda um mês pela frente aí para decidir Grêmio Internacional de colocar a torcida nos estádios. Lembrando que no estádio já é
diferente de que um evento teste aí em salão ou algum local dessa maneira. Por quê? Porque tem aqueles torcedores que terão de apresentar a carteira da vacinação, tem os torcedores que vão querer, né, também participar do evento, vão ser barrados, não vão ir para casa, vão ficar na volta, no entorno do estádio. Isso aí muito Grêmio e Inter pregam para não se precipitar e provocar ainda mais a onda de coronavírus aqui no estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, a volta ainda nos estádios depende da liberação do governo, mas a dupla Grenal estuda ainda lá para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que será para os gaúchos aí mais próximo aí do final do mês de agosto. O Internacional segue a sua preparação para o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro, e o Internacional está se movimentando aí no mercado. A direção do Inter segue trabalhando em busca de contratação para completar o grupo de jogadores de Diego Aguirre, o reforço do clube que busca um atacante que joga pelos lados do campo, mas que possa também atuar também centralizado se for preciso. O Internacional que chegou a sondar Matheus Peixoto, jogador aí, goleador do Juventude. Lembrando ainda que há uma procura por o jogador que confessou, né, aí de que o Internacional procurou o empresário dele. O Inter avalia diversos nomes, né, com um perfil aí para fechar a contratação. Nesta movimentação de mercado, vários atletas estão de saída. Desde janeiro, 25 jogadores deixaram a equipe do Internacional por empréstimo ou por rescisão, diminuindo a folha aí de pagamento para 8,5 milhões por mês. O último caso é Nonato, que vai para o Fluminense para empréstimo até 2022. Nesta negociação, o Inter vai ganhar cerca de R$500 mil. Ainda falta a assinatura do anúncio oficial. Com este trabalho, o objetivo é reduzir os custos, diminuir a folha paralela e voltar a ter a capacidade de investimento. Mas tenta, né, montar um time competitivo. Um centroavante aí, um atacante poderá ser contratado. O Inter que, porém, enfrenta, né, às 8 da noite o Cuiabá por mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, a 14ª no Beira-Rio, 20 horas do sábado. A Acústica vai transmitir essa partida a partir aí das 8 da noite, logo após o Supersônico, que chega aí depois do Expresso com o Carlinhos Kunde. Então nós teremos o Expresso 97 às 2 da tarde, o Supersônico às 18 horas e às 20 horas, Internacional e Cuiabá. E a partir das 9, quando tiver aí ocorrendo o segundo tempo do Internacional, já vamos ter o jogo do Grêmio, que joga contra o Bragantino. E o titular do Grêmio, o Gabriel Chapecó, elogiou a equipe aí do Bragantino, dizendo, é um grande time. Porém, com 11 jogos como profissional, o Gabriel Chapecó tem apenas uma derrota na meta do clube. O goleiro que está de titular na sequência de Breno, que está servindo a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio, tem uma sequência positiva. Mesmo com a vantagem da goleada sobre o Vitória na Copa do Brasil, o jovem pede atenção aí no Campeonato Brasileiro, aonde o Grêmio figura aí na penúltima colocação. O jogo será sábado, 21 horas, então nós teremos a dobradinha. Às 8, o Internacional contra o Cuiabá. Às 9, o Grêmio contra o Bragantino. Sábado à noite, de muito futebol e de, quem sabe, né, boas apresentações da dupla Grenal, Yuri Rodrigues. Tá certo, Valério Veiga retorna logo mais aqui no Acústica News. Ele, Leno Haas, aí trazendo mais detalhes sobre o esporte. Obrigado, Veiga. Abraço, e lembrando, hoje 19 horas no seu horário normal, o Arquibancada Acústica desta quinta-feira. Tá, então, Arquibancada Acústica logo mais aí, aqui na noite da Acústica FM. Agora 11 graus e 4 décimos é a temperatura neste momento, e assim se encerra o Redação Acústica na tarde dessa quinta. Você acompanhou aqui o Redação com o apoio de Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado, Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração, Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil na tua mesa, Clínica Veterinária Cã e Companhia, bem-estar para o seu pet, fisioterapia na Físio Camaquã, e siga a FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Para você, uma excelente noite de quinta-feira e até mais. Acústica e a hora certa. 5 horas e 30 minutos. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634.
Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas